Amém. Graças e paz, meus irmãos. Estava brincando aqui com o pastor Anualdo, dizendo, o culto está prolongando e eu acho que eu vou pregar 1h30. Vai rompendo na igreja. É brincadeira. Eu espero que em menos de meia hora a gente termine, ou em meia hora. Se chegar a meia hora, a gente para o relógio e aí não tem problema. Certo? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Hoje a gente cantora aqui bastante coisa daquilo que a gente quer ministrar nessa noite, né? Uma das canções dizia assim: o que nos move é o que nós cremos. O que move o cristão é o que ele crê, não é? Cantamos também que não vivemos pelo que vemos, né? Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Mas será que é assim mesmo? Espero que seja. Romanos capítulo 4, apenas o versículo 18. Hoje eu quero falar sobre uma esperança consoladora, que envolve a questão da fé. A gente não vai falar em retrospectiva, porque temos muito aqui a agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós queremos apontar uma perspectiva de uma vida de fé e esperança. E aqui Romanos 4, versículo 18. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a vida de Abraão, porque esse texto ele trata exatamente da fé de Abraão, que é um exemplo para todos nós. Capítulo 4, 18 de Romanos diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Em algumas versões diz: Abraão, contra a esperança, em esperança, creu. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor pela tua graça e teu amor para conosco. Obrigado, Senhor meu Pai, porque temos visto, ó Deus, a tua mão constantemente sobre nossas vidas. Dirige-nos em tudo, abençoa-nos pela tua palavra e aquece os nossos corações em ti, Senhor. Que sejamos cheios da ação poderosa do teu Espírito em nós, fazendo compreender, como também viver aquilo que chamamos de viva esperança e da certeza que o Senhor é o nosso Deus e que cuida de nós. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria nesta noite apresentar uma firme razão para você ter esperança no futuro. Na verdade nós não sabemos o que nos aguarda no amanhã, no futuro, nesse próximo ano. Mas precisamos confiar em Deus em tudo, as nossas vidas. Alguém que está debaixo do cuidado de Deus não pode viver sem esperança jamais. E às vezes nós carregamos fardos do passado ou problemas do presente e não vemos perspectiva de melhoras no futuro ou de esperança de uma mudança no futuro. Mas o cristão, ele vive de fé em fé. Como foi cantado aqui, o que nos move, o que nos faz caminhar, o que nos faz acordar no dia seguinte e lutar, é porque nós somos movidos por fé. E o que nos faz olhar para Deus e saber que Ele está olhando para nós, é que temos a esperança bendita, porque Ele é fiel e poderoso, e Ele nos prometeu que estaria conosco e que nos guardaria
e assim cremos, meus irmãos. Bem, dito isso, que é o cerne do que iremos abordar nesta noite, eu quero convidá-los a olhar para a vida de Abraão, que é o que é invocado aqui. O texto diz: Abraão, contra a esperança, em esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. O contexto vai explicar muito bem isso aqui. Mas vamos aqui contextualizar um pouco. Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus, provavelmente um idólatra junto com os demais que ali habitavam, né? Então, Ur dos Caldeus era uma cidade, naquele período lá, pujante. Ali estava no auge do Império Sumério, e lá, aquela região onde ele morava, era uma região próspera. E Abraão era um homem próspero. E os irmãos vão entender porque eu estou querendo relatar isso. Deus vem a Abraão, quando a gente chegar ali no capítulo 12 de Gênesis, vai falar sobre a história dos patriarcas, e começa com Abraão. Deus vem a Abraão e diz para Abraão que ele saia de sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que ele vai mostrar. E que essa terra é uma terra que vai ser para a sua descendência. Meus irmãos, Abraão estava numa cidade bem pujante, uma vida tranquila, vamos dizer assim. Já tinha 75 anos de idade, e agora, sem filhos, e a sua mulher era estéril. E Deus estava dizendo para Abraão naquele chamado, que ele deveria ir para um lugar, a quase 2.000 quilômetros de distância, foi o percurso que ele fez, né? Do percurso que ele fez, né? Porque se for assim talvez não dê, mas os caminhos daquela época, ele iria para essa terra, e lá iria ter uma descendência. Então tudo era contrário para aquele homem, e ele sai num ato de fé, sai ali da sua segurança. Não era fácil não, irmãos. Hoje a gente, 2.000 quilômetros de distância, um carro, um avião, né? Tudo fica fácil. Agora você a pé, né? Uns camelos, e enfim, ir para um lugar, na esperança de que aquele lugar seria seu, porque não era, e de que você teria uma descendência ali, que ia conquistar, enfim. Abraão creu, e ele foi. Mas os irmãos sabem muito bem, dentro dessa história, que não foi uma caminhada fácil. Teve muitas dificuldades, mas Abraão partiu em fé. E aqui eu quero chamar essa atenção. Por isso que quando nós olhamos para Abraão, vemos na atitude daquele homem um ato de extrema fé. Um Deus que se revelou a ele, um Deus que ele não conhecia, e um Deus que o chama e faz uma promessa. E ao conhecer esse Deus, essa intimidade que Abraão teve de Deus, é uma intimidade que, de certa forma, de maneira miraculosa, vou dizer assim, Deus se revela tão profundamente a Abraão que ele compreende certos aspectos de Deus, né? Ele não foi doutrinado antes. Como eu falei, ele vivia no meio de um povo idólatra. Mas nessa revelação de Deus a Abraão, de certa forma, ele compreende quem Deus é, as características de Deus. Então, os atributos de Deus. E eu vou explicar isso por quê mais à frente. Bem, voltando ao texto que fala, é uma expressão bem interessante aqui em grego, permita, irmãos, porque as traduções, talvez, quando ela diz contra a esperança, em esperança, dá para entender, mas talvez na mente de alguns não fique muito claro, né? Mas é porque são duas palavrinhas apenas,
que é colocado aqui, e algumas traduções tentam ser o mais literal possível, né? Parelpida, epelpide, que são as duas expressões. Elpis é o termo esperança em grego. E aqui tem duas preposições, para e tem a preposição epi, por isso que tem esses dois pontos aí. Mas o que essa expressão quer dizer? Que as traduções fizeram dessa maneira, né? Essa outra versão que eu li traz até de uma forma um pouco mais, tenta, né? Esperando contra a esperança, creio. Em outras versões, contra a esperança, em esperança, creio. Mas por que contra a esperança? Por quê? Bem, o que o texto ressalta é a situação de Abraão e de sua mulher Sara. Ambos são velhos e não têm mais vigor físicos para se ter um filho. Sara, lembrando, é estéril. Quando Abraão sai, eu falei para os irmãos, ele tinha 75 anos. Mas ele só veio ter um filho com 100 anos de idade, 25 anos. Olha a promessa de Deus. O homem é velho, sai com a mulher, estéril, e passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, e cadê o menino que Deus prometeu? 25 anos depois de um homem velho, sem vigor físico algum, e de uma mulher estéril, vem um milagre. Então, por isso que o texto vai dizer, olha, pensa que foi fácil para Abraão, foi? Foi não. Contra a esperança, não tinha nada que pudesse dar a ele esperança de ter mais um filho, não. Nada. Então, era humanamente impossível se ter um filho. O versículo 19 fala sobre isso. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Olha, esse vitalidade aqui é necrômeno, estava morto no sentido de vitalidade. Pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. E aí no termo é o mesmo, necron. Morto. Então Abraão sabia disso. Olha, eu não tenho nem mais relação com Sara, não tenho nem vigor físico mais. Ela é estéril, acabou tudo. Só que a Bíblia diz que isso era um fato na vida de Abraão e ele enxergava isso. Só que mesmo enxergando isso, de alguma maneira Abraão diz assim, não, mas Deus prometeu. Deus prometeu contra a esperança. Não tinha como ele ter esperança humanamente falando. Mas Deus prometeu. Barrett, um comentarista, ele coloca esse texto dizendo assim, tentando traduzir: esperando de modo contrário a toda expectativa. Mas uma boa tradução é a que nós encontramos na NVT. Graças a Deus, quando eu estava refletindo nesse texto, eu fiz uma tradução livre, e eu disse, gente, quando eu vi a NVT, eu disse, gente, plagiei a NVT. Mas a NVT, ela traz que é o que dá para compreender plenamente no texto. Ele diz assim no texto: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Não tenho vigor físico, minha mulher é estéril, a gente está aqui morto, no sentido de ter filho. Mas Deus prometeu. Deus prometeu, então eu vou continuar crendo. Continuar crendo. Meus irmãos, o texto aqui lido, ele aponta racionalmente para uma conclusão lógica. Se não há mais vigor físico,
Se o que temos é esterilidade, a conclusão é de que não se pode ter filhos. Então, por que manter a expectativa? Não há motivos para manter a esperança. Mesmo não havendo motivos para manter a esperança, pela fé Abraão a manteve. Para Abraão, não era irracional manter a sua fé. E qual foi a sua lógica que dava vazão à sua fé de manter a esperança? Que é a segunda parte, do texto. A resposta está no versículo 17, que diz assim: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão olhava para a sua realidade e dizia assim: eu estou morto. Sara está morta, o ventre dela está morto, mas o Deus que eu creio é um Deus que vivifica os mortos. O Deus que eu creio é o Deus que, quando nada existia, chamou à existência todas as coisas. Então, como é que eu vou deixar de crer? Então, contra a esperança, em esperança, creio. O texto, meus irmãos, aponta para uma racionalidade lógica para dizer que a fé se mantém firme por outro tipo de lógica. Veja que a fé de Abraão aqui não é sem razão. Versículo 17, Não há problema em sermos racionais. Aliás, a fé não abdica da razão, embora a fé não se limite à razão humana. Como bem pontuou John Stott, apesar de que, na verdade, a fé ultrapassa a razão, ela tem sempre uma base firmemente racional. E o que foi a razão de Abraão? Que Deus era. Aí estão os dois pontos. Duas coisas ele levou em consideração para se basear a sua fé, que era contra a esperança, mantendo uma esperança. Primeiro, mesmo diante da impossibilidade ali, ele olhava para Deus e dizia assim: peraí, Deus é poderoso para trazer vida aos mortos e fazer coisas inimagináveis, trazer existência, coisas que não existem. Então, ele olha e diz: não, peraí, eu vou continuar crendo porque o meu Deus é um Deus poderoso. Então, o primeiro ponto para Abraão é que, sobre o poder de Deus, Abraão não duvidava do poder de Deus. Deus tem o poder para vivificar mortos. E a gente vê isso se comprovando de maneira, no ápice, vamos dizer assim, na própria ressurreição de Jesus Cristo. Na criação, Deus chamando à existência todas as coisas, na própria ressurreição de Cristo, que é uma garantia de que todos nós ressuscitaremos um dia. A nossa fé na ressurreição dos mortos, ela está baseada no poder de Deus, porque talvez nem o pó exista mais, dependendo do tempo que o Senhor volte. Mas como isso vai acontecer? Pelo poder de Deus. É o Deus que chamou à existência algo que não existia. É o mesmo Deus. É nesse poder que nós confiamos e esperamos, É o Deus que fez o universo do nada, ex nihilo. Então, quando invocamos o poder de Deus, podemos ecoar como o profeta Jeremias: nada é demasiadamente difícil para ti. Então veja como é que um cristão tem que andar, meus irmãos. Quando não há esperança, ele mantém a sua esperança. Nada é demasiadamente difícil para ti. É sempre
razoável crer que Deus pode fazer qualquer coisa, mesmo que seja impossível aos seus olhos. Deus é o Todo-Poderoso. E foi assim que Abraão viu. A segunda coisa que está no versículo 20, a primeira base da fé de Abraão foi essa: Deus é poderoso para me dar um filho, mesmo eu não tendo vitalidade, nem Sara sendo estéril, sendo velho. Ele é poderoso. Mas isso não bastava para Abraão ter um filho. Por quê? Se não fosse a vontade de Deus que Abraão tivesse um filho, ele não ia ter. Só que Abraão se apega a uma outra coisa. E qual é a outra coisa? Vamos lá. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, Abraão sabia que Deus era poderoso para fazer e sabia que ele tinha prometido. Então, eram duas bases da fé de Abraão aqui, de manter a esperança: o poder de Deus e a fidelidade de Deus. O Deus que se revelou a Abraão fez com que Abraão conhecesse a Deus, de maneira que Abraão sabia que Deus era o Todo-Poderoso e Abraão sabia que Deus era fiel. Poder e fidelidade eram a base de Abraão manter a esperança pela fé. Então, é sempre razoável nós confiarmos em quem é digno de confiança. E se é Deus que promete, então Ele é digno de toda a confiança. Mas, meus irmãos, às vezes nós esquecemos isso. Esquecemos que Deus é poderoso e também, às vezes, não achamos que Ele é tão fiel assim. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Obviamente, aqui tem uma promessa de Deus, direta a Abraão. Nós devemos ter muito cuidado em acreditarmos em falsos profetas, em falsas profecias, atribuindo a uma promessa de que não é de Deus, é falso. Ou, ao ler um texto, aplicá-lo de maneira que não é correta às nossas vidas e acreditando que é uma promessa de Deus para a gente quando não é. Precisamos ter apenas essa cautela, tá? Mas, entendendo que Deus olha por nós. Manter a esperança pela fé não é uma tarefa fácil. Não é. Alguns lidam melhor do que outros nesse processo, mas há percalços que geram ansiedade e, consequentemente, ações precipitadas. A gente sabe que Deus é poderoso para fazer as coisas, sabe que há promessas de Deus para as nossas vidas, sejam elas de maneira ampla, né, para a igreja, ou de uma maneira restrita, pessoal, mas há percalços, e foi assim na vida de Abraão, que geram ansiedade e ações precipitadas. E a gente vai ver um exemplo claro disso na ação de Abraão com sua mulher, né, que partiu de Sara, ali, em certo momento da vida. Abraão chega até a terra prometida, está lá em Canaã. Aí já faz 10 anos que eles estão lá. 10 anos em Canaã. Sara era 10 anos mais nova, né? Então, quando saiu de Ur, tinha 65 anos. Está lá 10 anos, ela vai e diz assim: ih, rapaz, tá difícil o negócio. Eu estou mais velha ainda. Toda aquela perspectiva que a gente já falou aqui de Abraão, e Sara também estava vivendo aqui. E o que é que ela faz? Já que Deus prometeu um filho a tu, Abraão, né? Eu não posso mais ter filho. Vem cá, Agar, pode ficar com meu marido. Pronto, vou resolver aqui a situação. A ansiedade, meus irmãos, leva a ações precipitadas.
não saber esperar em Deus, leva a que a gente tome decisões precipitadas que têm consequências graves em nossas vidas. Então a fraqueza de Sara é uma fraqueza que todos nós podemos passar. E Abraão disse, né? Já que, vamos lá, teve um filho. Mas aquele não era o filho prometido. O filho tinha que vir de Sara. Enfim, a gente vê que essas dúvidas, elas permeiam as nossas vidas. Um tempo depois, já depois de ele ter tido Ismael, um ano antes dele ter Isaac, o Senhor se apresenta a Abraão, aparece lá, de forma teofânica, né? Tem aqueles homens, e Abraão reconhece que o Senhor está o visitando ali, e chama a sua mulher, enfim, receptivo aqueles homens, e Sara fica por trás da tenda escutando. E aí a promessa é relembrada. Só que ela vem agora de uma forma determinada. E que diz, olha, daqui a um ano eu vou visitar vocês e vocês terão um filho. Aí Sara escutou lá de fora. Ela riu internamente, diz o texto. E aí na mesma hora o Senhor fala a Abraão, por que Sara ri? Aí ela se preocupou, opa, como assim? Ele não está nem me vendo aqui e está sabendo. Aí ela viu que o negócio era sério, ali era o Senhor de fato, estava falando, Sara vem e diz, não, eu não estou rindo, você está sim. Ela entende, quis, né? Você riu sim. E aquele homem vai, mas eu quero dizer que daqui a um ano, você terá um filho. Foi embora. Foi exatamente quando Abraão, com 100 anos de idade, Sara teve Isaac. O engraçado é que ela diz que o Senhor a fez rir, né? Mas já aí de alegria, não de dúvida. Já de alegria. E botou o nome do menino Isaac. Riso. Felicidade ali por aquela situação. Mas, meus irmãos, este conflito é normal. E pode passar na vida de muitos, mas a gente não pode perder a esperança. Sara estava prestes a perder a esperança. Então estava uma guerra ali, que é a guerra que todos nós enfrentamos. Fé e incredulidade. Fé e incredulidade no agir de Deus. Será que Deus vai agir mesmo? Não. Aí a gente vê as coisas difíceis acontecendo, o impossível diante de nós, e a gente não acha que vai acontecer. E isso acontece em diversas áreas das nossas vidas, de diversas formas, inclusive atingindo em alguns a fé no Salvador, e o afastando da presença de Deus. Essa guerra entre fé e incredulidade, ela é constante. Será que eu vou sair dessa situação? Será que Deus está olhando para mim? Será que Ele vai resolver o meu problema? Nós temos essa fraqueza. Há um conflito, mas Sara venceu o conflito. Quando ela já teima ali com os anjos, dizendo, não, eu não ri. E você riu sim. E ali ela é impactada com a promessa novamente. Não diz mais, não fala mais no texto. Mas claramente houve uma mudança dela, de postura. A fé venceu a incredulidade ali. Porque lá em Hebreus, nós vamos ler o seguinte, a respeito de Sara. Considerou fiel, a respeito de Sara, aquele que lhe havia feito a promessa. Ela passou a já olhar com uma outra perspectiva, vendo a fidelidade da promessa que iria já se cumprir. Então, meus irmãos, esse conflito nós temos e devemos lidar com ele, mas sem perder a esperança.
E aqui deixa eu me dizer uma coisa, que vou fugir um pouquinho da mensagem, mas para falar sobre incredulidade, que muitas vezes atinge aqueles que viveram tanto tempo na igreja e que, por alguma razão, sucumbiu. Quando a gente olha, por exemplo, uma supernova, né? Pensa aqui na astrofísica, nas estrelas. Uma supernova é a explosão de uma grande estrela, né? Então, o que é que acontece ali? Na existência de uma estrela, há um conflito ali, uma gravidade prensando massivamente os gases que ali existem, né? O hidrogênio e o gás hélio, que é uma fusão aí do hidrogênio já, com aquelas explosões atômicas, e aí há um equilíbrio de forças entre manter aquele corpo e expandir aquele corpo, e aquilo fica. Há outros motivos de uma supernova, tá? Eu só estou dando um desses, que é um dos que mais... Tem o da Anã Branca, mas eu não quero que é uma reignição, mas eu quero trazer isso como um exemplo. Só que chega um momento que os gases, eles se esgotam. E aí, a força gravitacional causa um colapso. É uma força tão grande que causa aquele colapso, e aí vem a grande explosão, que é vista, acompanhada pelos telescópios, né? E dessa explosão, que sai muita coisa, vai formar outras estrelas, pode acontecer outras coisas. Mas aquilo que fica lá, tem dois caminhos. Ou aquilo se transforma numa nova estrela de nêutrons, ou seja, mantém-se a vida, se restaura, é uma nova vida que se faz ali, ou se torna um buraco negro. É assim, nesse conflito entre fé e incredulidade, alguns vão prevalecer e vão se tornar uma nova estrela, mas outros, infelizmente, se tornarão um buraco negro, se apagarão completamente e sugarão tudo ao seu redor. Enfim, meus irmãos, a Bíblia nos chama a manter viva a nossa esperança, a nossa fé, nos tornando cada vez novos de novo, vivos, né? Como uma estrela de nêutron. Então esse conflito, ele existe, e na vida de qualquer um, e em todas as áreas, inclusive em relação à fé nas promessas de Deus e na vida eterna. Mas vejam, Sara venceu porque ela passou a confiar na fidelidade de Deus também, como Abraão. Nós enfrentamos momentos de dúvidas e fraquezas, mas o Senhor há de fortalecer a nossa fé. Um hino em espanhol diz assim: quando na prova falta fé, já está traduzido, tá? E a alma ver desfalecer, Cristo te diz: eu te darei graça divina, santo poder. Então, meus irmãos, há promessas que são inconfundíveis e que nós não podemos perder de vista. Ela se cumprirá ao seu tempo. E aí eu estou falando da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma promessa que há de se cumprir. Estou falando da ressurreição dos mortos, que é uma promessa que há de se cumprir. Do arrebatamento da igreja, que é uma promessa que há de se cumprir na vida de todos nós. De novos corpos glorificados, que há de se cumprir nas nossas vidas. Dos novos céus e nova terra, que há de se cumprir. Essa é uma promessa de Deus, o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Poderoso para fazer e fiel para cumprir. Mas também há, no plano pessoal, promessas de Deus. E aí eu queria chamar a atenção, que aí eu não sei qual é as promessas de Deus especificamente para cada um aqui, mas eu queria chamar a atenção e a
lembrar os irmãos sobre a providência divina. É por isso que nós devemos viver por fé e não pelo que vê, como foi cantado. Acredite na providência divina. Mas, pastor, o que é providência? De maneira sucinta, né? Providência dá pano para a discussão muito ampla, né, pastor? Na teologia. Providência é a ação da vontade de Deus que leva os eventos ao seu determinado fim. Providência é o agir de Deus no mundo, especialmente na vida dos crentes. A providência de Deus está em todo lugar. E tudo é o que é pela providência de Deus, pela ação de Deus no mundo. E aí eu queria lhe chamar a atenção disso. Se você vive por fé e na esperança bendita em Deus, você deve guardar no seu coração tudo aquilo que está escrito, mas especialmente aquilo que o Senhor fala para conosco quando as coisas não vão bem. E um dos textos que você deveria relembrar sempre é aquele que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, são coisas incompreensíveis dentro do nosso ponto de vista e dentro daquela circunstância. Mas devemos confiar que Deus cuida de nós e que Ele está olhando para nós e conduzindo as nossas vidas. A providência do Senhor está sobre nós e Ele vai nos encaminhar para o determinado fim que Ele planejou para as nossas vidas. Então, essa preocupação, ela deve ser aprisionada pela esperança em Deus, confiança no Senhor. Isso está permeado na Bíblia. Provérbio diz assim, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em outra versão diz assim, que é melhor de entender: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor, é a providência de Deus. Não é assim que acontece? A gente pensa uma coisa, mas não dá outra. Mas no final é Deus conduzindo as nossas vidas. Nós precisamos acreditar nisso, meus irmãos. Como conduziu a vida de Abraão, cumprindo a sua promessa e fazendo acontecer, mesmo que esteja tudo nebuloso e difícil, ou até impossível aos olhos humanos. É por isso que o salmista, ele descansava em Deus, diante das turbulências, né? Ele dizia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Em um outro momento o salmista canta assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E no final ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha a confiança na providência de Deus ali. Isso é Davi, viu? Que os irmãos sabem da história dele, como ele sofreu, como a gente poderia dizer, o pão que o diabo amassou. Mas ele estava ali, a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Mesmo naquele dia em que ele sabia que Saul estava querendo pegá-lo e matar, né? Sabendo que está ali correndo perigo, como ele diz nesse próprio salmo, né? Que passou mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele sabe do que ele passou. O próprio filho também, né? Quis também destruí-lo. É dessa maneira, meus irmãos, que nós devemos manter a nossa esperança. Um Deus que nos guarda, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege, um Deus que dirige a nossa vida. A minha vida é o que é pela providência divina. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu serei aquilo que Deus desejar
que eu seja. O Senhor conduzirá os meus passos, mesmo que eu tome algumas decisões erradas, mesmo que eu me precipite, mesmo que eu haja com ansiedade, como foi Sara, e tente apressar as coisas. A esperança não pode morrer para o cristão. E aqui eu quero concluir. Já passei do tempo. E o relógio não parou. Não perca a esperança em dias melhores. Não perca a fé em Deus, pois Ele é a nossa única esperança verdadeira e fiel. Os problemas nos assolam e a fé não os menospreza. Abraão pensou a respeito do seu corpo, que já estava quase morto, e lembrou que Sara não podia ter filhos. Todavia, Abraão conhecia quem era o seu Deus, um Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existisse. Quando Abraão pensou nas promessas, os problemas foram desaparecendo, pois ele estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E nós, meus irmãos, nós somos chamados de modo que, assim como Abraão, contra toda a esperança, em esperança, crer no poder e fidelidade de Deus. E aqui eu encerro. Charles Wesley escreveu: em esperança, contra toda a esperança humana ou desespero próprio, eu creio. A fé, potente fé, vê a promessa, apenas a promessa. E pode rir até do impossível, na certeza, o que Ele prometeu há de cumprir. E o Senhor tem promessa para cada um de nós. A esperança deve permear a vida de todo cristão. Que Deus nos agracie, meus irmãos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.